primeira notícia de hoje, que é uma notícia assim que me encheu de esperança. Tá? Talvez aí fique a dica para um certo presidente brasileiro, o Bolsonaro, né? De que o Equador, o presidente Lasso do Equador, decretou estado de exceção para conter o narcotráfico e a violência no país. Lá onde a violência é motivada pela droga, assim como no Brasil, né, disputa de facções, eu estive recentemente no Ceará, e em vários lugares ali, de Fortaleza e outras cidades, eles me contando das disputas que existem entre o comando, entre o Comando Vermelho, lá no Ceará, e também o que eles chamam de GDE, que são os Guardiões do Estado, que é uma das facções mais violentas de lá, elas disputam. Né? Facção criminosa também. Também, como o Comando Vermelho, eles disputam território lá no Ceará. Alguns dizem com a anuência, né, do governo e daquela família famosa de lá, não é, que comanda o Ceará, mas isso aí ainda precisa ser apurado, mas o fato é que é terrível. Você vê assim, eu vi as zonas comandadas por ele, o negócio parece ser assim, zona de guerra. É lamentável. Mas o Ceará é maravilhoso, pessoas são incríveis, adorei ficar esses 4 dias lá. Rodei 1.000 quilômetros de carro, foi muito bom conhecer a terra de Chico Anísio, de Maranguape, e a terra de Capistrano de Abreu, né? O príncipe dos historiadores do Brasil. Não é? Mas, voltando aqui para o Equador, né, que sofre a mesma coisa aqui que o Brasil também, o presidente promete Forças Armadas 24 horas por dia nas ruas e retaguarda jurídica aos policiais no combate à criminalidade e à violência. O regime foi decretado nessa segunda-feira e durará 6 meses. A decisão foi tomada por essa onda de violência e disse o presidente do Equador que nas ruas do Equador só existe um inimigo, o narcotráfico. Porque nos últimos anos vem subindo esse tipo de criminalidade e chegou a um ponto que não tinha outra medida senão o combate. Né? E disse ele que que ele dará às forças de segurança o apoio necessário para combater o crime, e onde vivem 200 milhões de pessoas hoje no Equador, registrou entre janeiro e agosto 1.427 assassinatos. Não, 200 milhões de pessoas no Equador? Não, 18. Ah, tá. Entendi 200 milhões. Não. 18. 1.427 assassinatos de janeiro a agosto esse ano, 55 a mais do que em todo o ano de 2020. E segundo os dados oficiais, só nos 10 primeiros meses deste ano, as autoridades conseguiram apreender 147 toneladas de drogas, que é um recorde, porque em todo o ano de 2020 foram apreendidos 128 toneladas pelo Serviço de Inteligência do governo equatoriano. É lamentável, né? Mas você veja, uma medida... Aliás, pergunta pro Silvio, hein? Dá para fazer isso aqui ou não? Cara, não dá, né? Nunca dá, né? Fazer estádio de sítio no Equador é você cercar estado de exceção. De exceção. Pior ainda. Um campo de futebol, né? Você põe 4 guardinhas lá, deve ser já o estádio de exceção. 18 milhões de habitantes, né? Você sai como uma cidade. Sim. Qual que é mesmo a capital do Equador? Quito. Ah, então, certamente... Ninguém tem tudo quitado lá, né? Certamente. É a cidade daquele super-herói, Nacional Quito. Pior, ainda você conseguiu piorar. Meu Deus do céu. É a semana inteira assim, tá? Não é só durante o programa. Aparecer aqui, né? Cara, eu imagino, quer dizer, eu não sei nada do Equador, mas imagino que deve ser esses países em que 80% da população vive na capital, né? Como é o Uruguai, o Chile, a Argentina, o Paraguai, cidades grandes, Bolívia. Né? Quito e Guayaquil. Guayaquil. Né? E o resto, então, e aí assim, é muito mais fácil você fazer isso, né? Porque se você tem poucas áreas para controlar, né? Sim. Foi como no Chile, lembra, na rebelião? Pois é. Agora, no Brasil, é difícil, né, cara? Você teve, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Intervenção federal, né? Não foi intervenção militar. O Braga Neto. Né? Aí, o que os milicos conseguiram fazer lá? Não muita coisa, né? Mataram com 80 tiros de fuzil um músico que estava voltando para casa. E uns vagabundos lá no morro. Mas o que realmente fizeram? Nada, tá aí hoje o assassinato do pai do Ítalo, né? Lá no meio da Barra, que é o lugar chique e tranquilo, a Miami, né, do Rio de Janeiro, né?
para mostrar que nada aconteceu. E para mostrar também que soldado, né, exército não serve para fazer policiamento. Policiamento é outra coisa, trabalho de inteligência, polícia, enfim, né? Mas assim, é completamente impossível, Bernardo. Né? Se a gente não consegue controlar as fronteiras, nossas forças de segurança não têm acesso às fronteiras, onde você tem terra de demarcação indígena. Tá? E o narcotráfico e os seus agentes estão infiltrados demais dentro do Deep State brasileiro. Né, para você conseguir qualquer tipo de, vamos dizer assim, de autorização, vamos dizer assim, para poder agir dessa maneira. Né? O Bolsonaro, eu nem sei se ele gostaria de fazer algo assim, né? Porque como que você vai fazer uma ação militar contra o narcotráfico num país do tamanho do Brasil? Impossível. E que, de certo, um terço daqueles congressistas que estão lá são aliados do narcotráfico. O que você tem, assim, você tem a Polícia Federal fazendo um excelente trabalho, né? Que começou com vamos fazer justiça? Não, começou com a administração do Mendonça, na verdade, né? Do Moro a gente estava impressionado, mas quando o Mendonça entrou, a gente viu que foi a Polícia Federal combater o narcotráfico. Ele bateu recorde atrás de recorde, né, de apreensão. Só que é a apreensão de droga, né? Na verdade, não é exatamente o combate ao narcotráfico, é uma das frentes. Né? Então, você secar o dinheiro. Né? Então a Polícia Rodoviária fica lá, né? Certamente tem algum serviço de inteligência, fica drenando o narcotráfico e prendendo, né, toneladas e toneladas de cocaína. Mas o narcotráfico, qual que é o problema, Bernardo? Acho que é disso que a gente vai até falar depois, e o Lucas Ribeiro, que vai entrar aqui, ele pode falar até com mais conhecimento do que eu. Agora a imagem tá bonitinha, ó. A imagem, né? Não, o fundo, né, e tal, não o modelo. O problema é que não se combate o narcotráfico na América Latina, não se combate o narcotráfico no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai. Ou se combate no continente todo, ou não se combate, porque o narcotráfico ele é a principal fonte de renda do Foro de São Paulo. Sim. Tá? E é também a sua principal atividade. E, se duvidar, precisa fazer as contas. Né? Mas olha, eu não duvido que o narcotráfico seja a maior atividade econômica do continente. Que gira o maior dinheiro, etc. Certamente o PIB do narcotráfico na América Latina deve ser maior do que o PIB oficial de vários países, né, com exceção da Bolívia e da Venezuela, que são narcoestados mesmo, né? Assim, não tem como desvincular o PIB desses países da droga. Do próprio. E agora o Peru vai para o mesmo caminho que, né, elegeu um cocaleiro, né, um sujeito obviamente ligado ao narcotráfico, e vai para o mesmo caminho e vai se transformar num narcoestado. Então não se combate assim. E também não se combate com think tanks, né, que é essa ideia imbecil que alguns deputados brasileiros colocaram na cabeça, né, e começam a juntar com gente lá da Espanha, né, com os liberais que estão em Miami, etc. E quando falam, não, vou montar um think tank para combater o Foro de São Paulo. Olha só. A gente ri, mas é triste, cara, na verdade. Isso me lembrou, assim, aquela coisa, desculpa, que ridícula que foi bolada. Eu não quero nem saber quem foi o gênio, eu suspeito que quem seja. Vamos combater o Foro de São Paulo. Como? Criando outra organização parecida e divulgando para todo mundo. Então, é a mesma coisa, é o que está rolando hoje. O Foro de São Paulo se valeu dos 16 anos de ocultação para dar certo. Né? Então tem gente enchendo o saco, estão enchendo o saco do Olavo, lá, tá lá no hospital, se recuperando de cirurgia, de doença, não sei o quê. E estão lá enchendo o saco do o Foro de São Paulo, nós vamos organizar aqui agora o negócio que começa na Espanha, vai para os Estados Unidos. E assim, o Foro de São Paulo, deixa eu ligar aqui, está tendo retorno, é um problema militar e policial. Ele não é um problema ideológico na América Latina. Sim. Ele não vai se resolver publicando livros do Hayek. Entendeu? Hayek, o pai. Ele não vai se resolver trazendo intelectuais do Vox, da Espanha, para falar aqui no Brasil. Ele não vai se resolver fazendo um congresso de conservadores em Foz do Iguaçu. Cara, tenho certeza que desculpa aqui, o Mendonça é melhor do que o Edmund Burke para combater o tráfico. Mas não tem menor dúvida. Então, assim, como que vai se resolver o problema do narcotráfico na América Latina? Assim, combatendo o Foro de São Paulo. Como que se combate o Foro de São Paulo? Com o exército, serviço de inteligência e colocando gente na cadeia. Exato. Com o serviço de justiça, que é como o Laço vai fazer agora no Equador. Pegando os traficantes a laço. Muito boa. E ele deve aproveitar até essa onda aí de denúncias
do Polo, né, do Hugo Carvajal, em breve. e aproveitar isso aí também a gente vai acabar colocando alguns políticos de esquerda lá do Equador na cadeia, se ele tiver algum juízo. Agora, quem poderia ter liderado isso aí? Né? O senhor Jair Messias Bolsonaro. Em 2019, né, eu tive em Miami, lá no Museu da Diáspora Cubana. Né? E foi um evento lá que o Olavo foi chamado para falar. Aliás, sobre... Monstro. Tesão que ela aparece. Está disponível na internet. Inclusive, a gente até publicou a transcrição, acho, né? No Brasil Cinema. E fomos lá, foi muito bom, assim, né? Esses dissidentes que vivem em Miami adoram o Olavo, né? E não são só dissidentes cubanos, né? Lá se reúnem dissidentes cubanos, venezuelanos, equatorianos, né? Que agora devem estar voltando para casa, bolivianos, etc. Né? E alguns mexicanos, né, que são perseguidos políticos, e eles, na verdade, chamaram o Olavo lá porque tinha aquele papo de que o Olavo era o guru do Bolsonaro, né, em 2019. E eles queriam que o Olavo convencesse o presidente, veja só que coisa, né, a liderar um movimento de libertação na América Latina. Todos eles tinham esperança no Bolsonaro. Não, ele é o único que dá, porque todo mundo tinha visto que o Duque lá na Colômbia já tinha arregado, que ele é um bosta, né? A Argentina tinha caído, mas falou, bom, não sobrou muita coisa, né? Então vai ter que ser o Brasil mesmo. Né? E, curiosamente, em 2019, o Brasil até liderou, de fato, um movimento na América Latina, né, para tentar desmontar, né, o Foro de São Paulo e o seu braço do narcotráfico, sobretudo com a criação do Grupo de Lima, por iniciativa do Ernesto Araújo. Né? E o Grupo de Lima tomou várias ações, como, por exemplo, né, ter convocado lá o tratado, o TIAR, né, Tratado Interamericano... Tratado Interamericano... Sei lá, o Lucas sabe melhor do que depois ele explica. Relações, sei lá o quê. O Briguet tá vendo aqui. E... TIAR, não Tiara. Não, TIAR, E o TIAR tornava possível, na verdade, invocar, porque como os Estados Unidos faz parte do TIAR, então invocar as forças de inteligência, o Serviço de Inteligência americano, para investigar. Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Isso. Assistência recíproca. Né? E poder investigar, então, esses partidos e tal, e ter os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, e ter, então, alguma consequência. Né? Mas teve, nesse meio, teve dois ocorridos. Primeiro, uma tentativa de intervenção, né, vamos dizer assim, uma rebeldia, né, uma revolta paramilitar na Venezuela, a qual o Brasil negou apoio, quer dizer, o Brasil não, né, assim, muita gente no Brasil queria apoiar, inclusive o Itamaraty. Quem negou apoio foi as Forças Armadas, que disseram que não queriam se envolver com aquilo, né, e depois o impeachment na Venezuela, na Bolívia, né, o impeachment do Evo Morales, né, em que o Brasil assistiu de camarote. Quer dizer, assim, todo mundo sabia que, por si só, os bolivianos não conseguiriam sustentar o Evo Morales, né, fora do governo. Por quê? Por que se diz que a Bolívia é um narco-estado? Porque todos os cartéis estão na mão de um comandante das Forças Armadas. Então, em cada comando militar regional, né, então tem o comando do Sul, do Oeste, do Leste, etc. Não sei exatamente como eles dividem lá, né, as províncias, as regiões, mas em cada comando militar é dono de uma boca de fumo, né? Dono de uma zona de tráfico de droga. Então, o tráfico de droga na Bolívia pertence às Forças Armadas. Né? Então, não era só tirar o Evo Morales. Era questão de desmanchar o exército. Agora, como você faz isso sem apoio militar dos países vizinhos? Não tem como. Perderam a chance com o Trump, hein? E sem apoio político. Sim. Então, assim, o Brasil sentou, cruzou os braços, todo mundo ficou dando mitada na internet, falou, agora é o fim do Foro de São Paulo, e não forneceu apoio. O que aconteceu? O partido do Evo Morales voltou, a ex-presidente está na cadeia, né, certamente vai ser fuzilada, vai ser morta, ou vai acontecer igual fizeram com o Oswaldo Eustáquio, vai sair da cadeira de roda, enfim. Né? Vou dar algum fim desses nela.
E o Foro de São Paulo voltou, e o narcotráfico voltou para a Bolívia, né, no governo da Bolívia. Quer dizer, nunca chegou a sair, né, verdadeiramente, porque está assim, na mão de todas as Forças Armadas. E as Forças Armadas brasileiras, né, que são esse bando de covarde, né, esse bando de bosta, sentaram em cima do próprio rabo e falaram: a gente não tem nada a ver com isso, embora eles adorem falar da pátria grande, né? Aquela ideia bolivariana do Hugo Chávez é abraçada por metade, pelo menos, do oficialato brasileiro. As Aliás, tropas, quem eu acho que falava não. antes em Panamazônia, já muito antes dos comunistas, eram os militares. Sim. O Meramassi tem um livro só disso. Sim, esses caras adoram essa bosta. Então, mas na hora de ir lá e dar um apoio militar efetivo, não fizeram. Primeiro porque as Forças Armadas brasileiras, quando a gente fala isso, a gente fala de exército, né? E o exército brasileiro se caga de medo de entrar na Venezuela, né? Porque ali eles chamam de... Como é que se chamava lá na guerra de Esparta contra as Termópolis. Eles chamam as Termópilas. As Termópilas da América Latina, né? Aquela entrada do Brasil para a Venezuela, por onde vêm os imigrantes, né? E você só consegue entrar por estrada, que você tem que levar blindado, tanque, etc. Tem que levar toda a estrutura de guerra por estrada. Fala assim, ali o Brasil não consegue e fica tipo 200 quilômetros, né? Caracas. Não consegue invadir por ali, se cagam de medo. Então a guerra tem que ser aérea, né? Mas daí a Venezuela tem apoio militar russo, né? Ou pelos mares, né? Tem que dar tudo aquela porra daquela volta e invadir por ali com a Marinha Brasileira, que de fato é a única força armada brasileira que tem algum, enfim, né? Alguma chance de... E a China no Mar do Chile. Então, e aí você tem a China. Então, né, o exército fica ali falando que não dá, porque ninguém vai fazer guerra na selva de verdade, né? Então, esse é o problema. O problema é militar, não é... Você não tem como combater esse troço da América Latina a não ser invadir esses dois países e destruir o narcotráfico. Né? Aí sim, aí você faz propaganda liberal, os governos promovem políticos liberais, não igual esse outro bosta do Guaidó, que é, é mais socialista que a, sei lá... O cara participou da Internacional, porra? Não, o cara, ele é tipo do PSOL, né? Ele é tipo o Freixo, sei lá. Isso. É o cara que acha que ele é o Boulos. É o Maduro. Ele é o Boulos. Ele é o Boulos. O Maduro distorceu o Chaves. É basicamente isso. Deturparam Chaves. Deturparam. Pelo amor de Deus, não dá pra depender do cara dele. Pois é, e o governo brasileiro vai lá e reconhece o Guaidó. Né, enquanto você tem todas as forças de direita lá se pedindo, pelo amor de Deus, implorando para o Bolsonaro não fazer isso, já tiveram reuniões com o Bolsonaro, tiveram reuniões com o Eduardo Bolsonaro, tiveram reuniões do Itamaraty e ninguém ouve os caras. Assim, pô, esse cara vai subir lá porque é igual aquela a Ioni Sanchez, cubana, né, que é dissidente cubana, pró-democracia, isso aqui. Linda. A Ioni Sanchez, ela só não gosta do Fidel e da família Castro. Você nunca vai ouvir ela falando nunca vai ver ela falando um A sobre o comunismo. Ela não gosta do Estado repressor de Cuba. Ela não gosta porque ela não do cerceamento dos direitos humanos. É só porque ela não estava reprimindo. Ela só não gosta disso, ela não gosta da repressão, mas ela não fala um A do comunismo, ela não fala um A da revolução, não fala um A dos líderes. Fuzilamento da porra toda. É só isso, então é só assim, que não é o povo dela que está no poder, é outra galera. Né? Mesma coisa o Guaidó. E o governo brasileiro fica lá, né, reconhece o governo do Guaidó. Tá bom, reconhece, mas vocês deram apoio militar pro cara? Não, então por que adianta reconhecer? Para nada. Então tudo isso aí, cara, é bobagem. O narcotráfico se combate na bala. Com inteligência e na bala, com serviço de inteligência e na bala. Na América Latina, o único que tem serviço de inteligência capaz de combater o narcotráfico era, pelo menos, a Colômbia. Hoje eu não sei dizer. Eu me lembro de uma operação que bosta que tá essa imagem. Uma operação que foi feita no Rio de Janeiro quando mataram dois soldados do Exército, né, pela essa intervenção federal, Silvio. E o Exército fez uma operação maravilhosa, acho que era no Morro do Pavãozinho, em que eles colocaram o Exército para descer em cima do morro, desceu de rapel na metade do morro onde tinha facção e fez um garrote e foi subindo. E aí os meliantes, os bandidos foram subindo e ficaram no morro em cima, que era Careca. Ficaram uns 200 ali.
No morro do lado mais alto, que tinha mata, ficaram uns 50 snipers das forças especiais. Ah, eu lembro. Lembra disso aí que eu mostrei as fotos? Tal, matou 200 com um tiro na cabeça. Acabou a facção naquele dia, daquele do Morro do Pavãozinho. Isso foi durante a operação? Durante a intervenção federal. A mídia não deu um pio, porque senão a população ia apoiar. Ninguém falou nada. Eu sei porque me passaram as informações, me mandaram inclusive as fotos de pilha de corpos assim. E a população agradeceu o exército. Ou seja, dá para fazer. Dá para fazer. Mataram 200 bandidos num dia e acabaram com a facção do Morro do Pavãozinho. É assim que faz. Entendeu? Estudaram o negócio, fizeram o garrote daqui, a hora que o cara fugiu daqui, começou a metralhar os policiais aqui, o pessoal só um buraquinho aqui e resolveu. Então, mas esse é o trabalho de repressão do... Cara, vamos falar a verdade, o que os traficantes do Brasil, do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, tanto que o Comando Vermelho está até abandonando né, o tráfico, indo para o roubo de carro, de carga, etc. Porque o tráfico dá muito problema. Mas o que esses caras representam? Nada, cara. Eles são... É uma coisa assim, é igual o aviãozinho que entrega papelote de, né, sei lá, pino de cocaína na balada para jornalista, representa para o tráfico de droga, não representa nada. Não. Porque tudo bem, né? A polícia, lógico, tem que reprimir esses caras e tirar, porque eles causam um terror no morro, né? Então tem que ir lá e tirar esses caras, mas isso não vai também acabar com o tráfico de droga. Sim. O que acaba com o tráfico de droga é o combate político, né, internacional. Quer dizer, você tem que prender os agentes. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: todo mundo fica dizendo o seguinte: não dá para subir morro. Claro que dá para subir morro e matar vagabundo, é só querer. O exército fez isso com força especial numa tarde. Então, mas nisso, Bernardo, aí a gente tem que reconhecer uma coisa do Bolsonaro, que é o seguinte: o Bolsonaro tem insistido na tecla do excludente de licitude para a polícia militar. Exatamente. Né, que é o que o Lasso fez agora no estado de exceção no Equador, é justamente isso. Ele falou assim: agora o exército pode sair e matar vagabundo. Né, que não vai dar nada. Agora no Brasil não tem. Então, assim, qualquer operação militar é controlado pelo Ministério Público, 1 milhão de ONGs, jornalistas, não sei o quê, toda a rede de se der um tiro para cima, todo mundo sabe. Então, toda a rede de influências do narcotráfico, porque o narcotraficante tem youtuber, tem ongueiro, tem jornalista, tem deputado, tem todo mundo na mão deles. Né, um monte de gente na mão deles. Então, é vigiado por toda essa gente. Então, o cara não consegue fazer porra nenhuma. Né? E agora tem essa decisão do Fachin, do Lewandowski, sei lá qual que é. Para não subir morro. Né? Que a polícia do Rio de Janeiro não pode subir morro. Então, fica essa merda. Né?